Então, sejam todos bem-vindos, namastê, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante para discutir aqui e vai despertar o interesse em alguns, vai meio que mexer com alguns outros, mas é um assunto que a gente precisa discutir, né? E chegamos no tarô, né? O tarô, ele é uma ótima ferramenta para quem está buscando pelo desenvolvimento. Por que eu digo isso? Porque o tarô, ele é composto por 76 cartas, né? É uma briga aí na internet dizendo que o tarô veio da Índia, o tarô veio do Egito, o tarô veio... Não importa de onde o tarô veio. O tarô, ele veio da Bíblia. Vocês já leram o Salmo 118 da Bíblia Católica, ou 119 da Bíblia Evangélica? Então, o tarô, ele veio da Cabala, né? Das Sefirotes, não sei como vocês queiram dizer, né? As letras da Cabala. E o tarô, os 22 arcanos maiores, nada mais são do que as 22 letras, né, da Cabala, que foi dito por Davi no Salmo 118 ou 119. Aquele longo lá que tem 22 letras, começa com as letras Aleph, Dalet, tá com essas letras aí. Essas letras todas aí são os arcanos do tarô. E ainda, indo mais além disso tudo, né, você vai em Apocalipse 20, o Apocalipse de João, lá está, né, as previsões para os 22 arcanos maiores do tarô. Os arcanos maiores do tarô, né, ele é composto por figuras, né? Esse é um tarô francês, né? Ó, aqui para vocês verem. São tarô, são somente os arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles são os únicos que a gente vê a energia que a pessoa está tendo naquele exato momento. Então, esses arcanos maiores, né? Quando você vai fazer uma tiragem para saber qual é a sua energia, que energia está vibrando, você tira uma carta, né, dos arcanos maiores, né? Uma basta. Não existe você fazer uma tiragem somente com os 22 arcanos para saber sobre uma energia individual, a não ser que você esteja vendo uma energia coletiva, né? Mas se é individual, tira-se uma dessas cartas e logo em seguida clarifica com os arcanos menores, né? Esses são os arcanos menores, todos do tarô. Então, é interessante que nós saibamos disso, né? Por quê? O tarô, ele não veio dos ciganos, né? Eu sou descendente de ciganos, uma também das partes do autoconhecimento é você ir buscar na sua ancestralidade, né? Para você entender a história, entender o porquê dos conhecimentos estão vindo à tona, e você poder estar trazendo isso para as pessoas, estar passando os seus conhecimentos, né, diante das capacidades e potencialidades que você vem desenvolvendo na vida. E, na verdade, né, e nessas minhas viagens astrais e mística, né, eu deparei com a minha ancestralidade, descendência de ciganos mesmo, falavam o romani, né, saíram do Oriente Médio e foram até a Inglaterra, a Albânia, antes de vir para o Brasil. E quem veio para o Brasil foi somente a minha bisavó.
o resto ficou tudo por lá. Né? E cigano é um povo excluído, né? É um povo que é perseguido por governantes, sempre foi perseguido, então ele não, porque o cigano é livre, o cigano ele não tem pátria, o cigano ele não tem um país, ele no país em que ele está, ele é daquele país, ele respeita as leis, ele faz tudo de acordo, mas ele não se fixa naquele país, né? E os ciganos, né, isso dito pelos meus ancestrais, né, os ciganos, eles não criaram o baralho, o tarô. Os ciganos, eles viam, né, as cartas por essas aqui. Essa aqui é um baralho da Dona Maria Padilha, este é o verdadeiro baralho cigano. É por aqui que eles viram. Como surgiu isso? Na antiguidade, né, não havia tanta comunicação como nós temos hoje, né, que você entra na internet, você fala para todo mundo, você conversa com todos, decifra aqui, decifra ali, discute um assunto aqui, você até discute com pessoas que moram longe, né, de você. E antigamente não era assim, né? Então, para contar de um reino para o outro, eles inventaram as cartas. Daí os marinheiros, os ciganos, naquelas viagens que eles faziam de navio, eles paravam num porto e as pessoas interessadas em querer saber de onde eles estavam vindo, o que estava acontecendo, eles colocavam as cartas. E iam contando. Sabe, no lugar tal, o rei fulano de tal, ele conquistou tantas terras, ele está vivendo super bem, ele casou, ele tem filho, a família dele está progredindo muito, está tendo muita colheita lá em todos os empreendimentos que ele faz. E eles iam contando a história de onde eles haviam passado. Tem um filme muito interessante a respeito disso, de duas pessoas que precisavam ganhar dinheiro e eles estavam seguindo pela história, então eles falaram, não, nós vamos começar a ler carta, e eles sentavam assim no bar e lembraram dessa história e começaram a ler cartas, né, para as pessoas. É um filme meio místico, assim, é muito interessante. E assim surgiu o tarô. Né? Num clã cigano, a menina, desde os 7 anos, ela já desenvolve a clarividência. Então, todas as leituras são as leituras, e a leitura de mão, principalmente, ela é feita através da clarividência, né? Ou seja, a cigana ela consegue ler o registro acástico daquela pessoa e, junto com a intuição que ela tem, ela faz a história, né, da vida daquela pessoa, o que vai poder acontecer no futuro, tendo em vista que devemos estar atentos que a pessoa pode mudar, porque ela tem o livre-arbítrio. Né? É isso que nós precisamos estar atentos. A história pode mudar. O tarô, ele não erra, mas a pessoa ela pode mudar o contexto da história da vida dela. Nós escrevemos a nossa história, né? Não importa. Se nós, no outro plano, a gente fez uma ideia de que vinha aqui, ia fazer isso, fazer aquilo, e de repente a gente chega aqui e muda tudo, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer isso. Nós adquirimos esse direito dado pelo Criador para nós. Né? Mas voltando lá na história lá do tarô, né? Então daí vem as pessoas e perguntam, como se processa, então, uma tiragem? Uma tiragem, ela é completamente uma coisa assim didática, né? É uma técnica. Ela não precisa, você não precisa incorporar uma energia, uma entidade. Você não precisa quando você incorpora uma entidade para você ler alguma coisa, um baralho, você ler uma carta, o tarô, ou você decifrar um oráculo, você está fazendo uma leitura mediúnica. Né? Uma leitura mediúnica, mas qualquer pessoa pode estudar o tarô e fazer uma abertura, né, técnica.
tudo que foi colocado lá depois, que você tem que acender uma vela, você tem que oferecer para os ciganos, que você precisa ter uma entidade, isso aí é a religiosidade que colocou. Né? A religiosidade, ela fez por bem para se desenvolver, aliás, tudo que tem de errado, a religiosidade está no meio. Por isso que eu não gosto de religião, eles ficam bravos comigo, mas é verdade. Né? Tudo que tem religião tem o dedinho do homem lá, está meio complicado, inclusive as leituras de cartas. Né? Tá certo, alguém quer, monta aquele cenário, dá-se um ar mais místico da coisa, né? Acende uma vela, né? Que representa o fogo, porque dentro das cartas fala dos elementos do universo, quais são os elementos? O fogo, o ar, né? A água, bota um copo com água, a terra, um vaso com flores, que representa, acende um incenso para ficar perfumado o local, coloca umas pedras ali do lado, né? Por quê? Porque isso aguça, né, a nossa intuição para nós podermos falar, mas não que tenha que ser uma regra para você poder ler uma carta de tarô e falar da energia para alguém. Jung, ele não era cigano, ele não era nada, e ele falava muito das cartas, da importância, né, na psiquiatria do estudo das cartas de tarô. Desculpem. Então, vem a pergunta: e como fica essas leituras que são feitas, que as pessoas falam que é uma entidade que apareceu? Hoje mesmo eu estava vendo, para poder estar fazendo, a partir de agora eu vou fazer vários artigos sobre isso, porque eu estou estudando essa parte, eu pensei muito para falar sobre isso, porque eu sei que a maioria das pessoas levou para o lado religioso. Mas, tendo em vista que eu estou falando da religião católica, evangélica, de tudo, isso aí, infelizmente, eu tenho que incluir, porque uma determinada religião, né, incorporou a leitura de cartas, né, associada a um santo, a uma entidade espiritual. E hoje eu vendo, e eu estudei todas as tiragens, todos os tarólogos que vocês possam imaginar que tem na internet, eu assisto todos, para eu estar me inteirando do assunto e fazendo uma análise, uma observação do que eu estou vendo. Existem pessoas incríveis, pessoas, psicólogos, que fazem a leitura das cartas de uma maneira técnica invejável, né? Tem uma pessoa muito interessante que ele tira as cartas, né? E ele faz questão de falar, olha, eu trabalho com a espiritualidade, e ele fala o nome das entidades que trabalham com ele, e quando é elas que falam, ele diz, foi a entidade tal que falou, foi outra entidade que falou isso, e eu concordo, estou reafirmando que eu trabalho com isso, que é o lado correto. Né? Tem uma outra, né, muito interessante, ela começa a contar uma historinha, ela não tem nada na mesa dela, só tem uma vela acesa, umas flores, mas ela não tem nada de copo com água, vaso de flor, não, ela bota umas flores assim, muito linda, e ela começa a contar a história. Essas são pessoas que, quando dá vazão para a sua intuição, aquilo vem acontecendo, mas não quer dizer que ela está falando da energia de um ser que está distanciado daquela pessoa. Isso é impossível. É impossível você prever, né, que um ser de luz vai voltar. Não vai voltar coisa nenhuma. Ah, não, mas a entidade falou, não falou. Quando se busca numa entidade que falou alguma coisa, a entidade não tem esse poder, né, de trazer, de ver o que o ser... Pode ver se tira uma carta lá para o ser humano, né? Ah, o ser de luz lá, vamos tirar lá para o ser de luz uma carta. Tá? Eu tirei uma carta do imperador para o ser de luz. O que quer dizer imperador? Imperador é um cara que ele está lá aguardando, meditando tudo que ele conseguiu, tentando se encontrar, né? E encontrar dentro do mundo que ele se colocou, para ele dar um passo à frente, para ele dar continuidade à vida dele, né? Então, mas isso não quer dizer que ele vai voltar com uma pessoa que ele deixou por uma outra, que deixou por um motivo. Né? Mas o tarô é interessante porque, quando a pessoa ela vê uma dessas
previsões, né, aí na internet, ela se colocar, eu vou ver a minha energia. Quando ela vai ver a energia dela, ela vai, bom, a sua energia, você está vibrando lá na energia dos enamorados, né? O que vem a ser a energia dos namorados? Aqui você está num problema que você tem que fazer uma escolha, né? E a escolha, essa carta dos namorados, só que eu tenho que pôr a mão aqui, porque tem uma pessoa nua, essa carta dos namorados, enamorados, né? E essa carta, ela diz o quê? Que a pessoa, ela está fazendo uma escolha, ela tem que fazer uma escolha. E aí vai depender dela, se ela escolher, seja o que for que ela escolher, ela vai ter que arcar com as consequências. Então, se um ser de luz lá longe, uma pessoa que já foi embora, tirou essa carta dos enamorados aí, ela está pensando em fazer uma escolha, quem garante que a pessoa escolhida vai ser a pessoa que está vendo o vídeo? Isso é impossível, não existe isso. Né? Mesmo que tenha entidade no meio da história. Aliás, isso é muito grave. Né? É muito grave um cartomante ele chegar e falar, não, porque eu sei de luz, fulano de tal, ele vai fazer isso. Eu acho que seria interessante a gente discutir isso, o papel, né, das entidades, né? As pessoas também, como fizeram na religião, elas fazem por bem, levar pelo lado místico, como antigamente adorava o sol, porque não acreditava, que não via o sol, dava na lua. Hoje acha-se que todos os espíritos, né, eles podem fazer alguma coisa por nós, que eles têm esse poder maior do que nós para fazer alguma coisa, e não tem. E hoje, vendo uma tiragem aí de uma pessoa, ela falou assim, a espiritualidade menor. Olha o preconceito. O que vem a ser espiritualidade menor? Né? A espiritualidade dos excluídos, né? Porque os ciganos, os preto velhos, os caboclos, são espíritos excluídos, que a religiosidade excluiu, porque eles não são. Eles podem não ter o conhecimento de como funciona a mente para associar, né, um símbolo de uma carta de tarô, né, com a vida de um ser humano, mas eles têm o entendimento da vida e de outras tantas coisas pelas quais eles passaram. Então, eles jamais poderão ser chamados de espíritos menores. Eu tive a oportunidade de conversar com pretos velhos maravilhosos. Calunga que o Gaspareto recebia, era um preto velho, um Exu, ele mesmo falava que a pessoa desencarna, ele que leva lá, ele que vai buscar. Ainda ele falava, se vocês não aprenderem nada comigo, quando desencarnar, não adianta chorar, porque eu não vou fazer nada por vocês. Um espírito maravilhoso, fala cada coisa magnífica, procure na internet aí, Gaspareto Calunga, espírito de Calunga. Um Exu maravilhoso. Por quê? Porque o Gaspareto, quando essa entidade aí, o Calunga, chegou até ele e começou a acompanhá-lo, Gaspareto espiritualizado como ele era, ele fez com que essa entidade também evoluísse. É esse o papel do médium, o cartomante, que ele incorpora entidades, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ajudar aquela entidade para que ela saia daquela, passe a entender que aquela vida que ela levava é errado e que ela pode mudar aquilo lá, mesmo estando na condição de um espírito desencarnado. Todas essas entidades aí, Dona Maria Padilha, né, a Cigana da Estrada, todas essas que se dizem que são as prostitutas, os ciganos, né, Dom Vladimir, Dom Ramiro, todos eles eram tidos assim como violentos, porque salvavam essas mulheres e tal. Né? A pessoa que incorpora qualquer um deles, ela tem que ter em mente que ela tem que ajudar na evolução desse pessoal aí, e não tratá-los como o povo excluído que vai resolver só o que tiver que matar, tiver que fazer uma amarração e eles vão lá fazer. Não, depende do médium, depende da pessoa que incorpora.
Eu tenho um respeito muito grande pelos Exus, tenho um respeito muito grande por esses espíritos ciganos maravilhosos. Lógico, eles têm um entendimento da rua. Se você sai na rua toda ingênua, né, achando que não vai poder ser assaltado, que ninguém vai fazer nada contra vocês, se vocês têm uma ligação com eles, eles vão estar atentos e vão te proteger nessas condições. Mas chegar para um deles e pedir, vai lá, destrincha a vida da pessoa, vamos saber, viu isso, vamos fazer isso. Não é errado? Né? Quem pede um trabalho nessa espécie, o errado é quem pede, não é quem faz. Eles vão fazer, porque a finalidade deles é ajudar aquela pessoa que estão ajudando eles também. Mas os encarnados acham que ele é o homem encarnado, ele acha que ele é o único ser na natureza que é superior a tudo. Inclusive, esses espíritos não são. A religião impôs isso. Mas aqueles que buscam pelo autoconhecimento, eles sabem que não é assim que a coisa funciona. Quem coloca hierarquia na espiritualidade toda é o próprio homem, mas com que autoridade, se ele nunca teve do outro lado, se ele nunca vivenciou, para ele estar colocando, dizendo que existe espírito fulano de tal, ele está na. Ele é do alto. Os espíritos altos, porque ele tem luz, porque ele faz a cura porque foi um médico, ele estudou, ele entendeu. Ele é maior do que o outro? Não. Tem que acabar com esses preconceitos em qualquer área da humanidade, quer seja entre os espíritos encarnados e desencarnados. Infelizmente, eu sei que muita gente não vai gostar disso que eu estou falando, mas o meu papel é esse. Né? Eu gostaria, deixe nos comentários. Visite as minhas páginas e vocês vão ver que eu estou fazendo exatamente isso em todos os setores, desvendando os mistérios. Ou nós desvendamos o mistério e tornamos seres inteligentes, como foi dado para nós pelo nosso Criador, ou então nós vamos ficar a vida inteira aí batendo cabeça para Exu, e não cresce nem o Exu, nem o médium. Nós vamos ficar a vida inteira aí vivendo uma religiosidade inventada pelo ser humano que tira proveito disso. Nós precisamos acabar com isso em todos os setores. A religiosidade, ela já teve a chance de mostrar que ela veio e poder fazer o papel dele, só que ela não fez. Então, compete a nós. Jesus veio e ensinou. Por que eles proibiam ver cartas, dizer que era coisa de bruxaria, que era isso? Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começassem a entender que não existe diferença entre os espíritos, a única diferença que existe é que uns estão encarnados e outros desencarnados. Mas se um é melhor do que o outro, isso não existe, no ser humano também existe. O ser humano existe, o bandido, o ladrão, né, que tem um caráter vulgar, o outro não, já tem um caráter mais evoluído. Essas diferenças existem lá também da mesma maneira. Mas nem por isso a gente deve rebaixar, colocar na qualidade de menor os espíritos excluídos. Eu já cansei de falar aqui. Uma pessoa que fala, eu incorporo uma cigana. Ninguém incorpora cigano nenhum. Porque quando ele chega num terreiro de Umbanda e baixa um cigano lá, você pode estar certo que está o clã inteirinho do cigano. O cigano é um povo tão perseguido que eles protegem o seu povo. Eles andam em comunidade, eles são juntos, sempre estão defendendo o povo. Então, não existe incorporação de cigana. E falando, eu sou a cigana, tal, eu leio carta. Não. Leitura de cartas é técnico. Ou você faz uma leitura técnica, ou você faz uma leitura através da clarividência, daí é uma leitura com incorporação, é diferente, é muito diferente. Tem médiuns que ele não precisa ler carta, nem tarô, nem oráculo nenhum, ele olha para a pessoa, ele vê a aura da pessoa, ele vê o registro acástico, ele já fala tudo que a pessoa é, o que a pessoa fez, qual vai ser o futuro da pessoa. Ele não precisa das cartas, as cartas é técnico. Né? É para nós passarmos a nos entender, transmutar a energia, mudar. Saiu algo negativo, hoje saiu a lua é complicado, ao mesmo tempo ela é boa também. Mas não devemos esquecer que existem fases da lua. Em que fase nós estamos? Então, nós vamos estudar. Eu estou na fase da lua minguante, estou minguando em determinado setor na minha vida. Por que está acontecendo isso?
né? Ah, eu vou ver lá a tiragem, lá a minha energia hoje não está nada boa, eu estou pensando lá no meu passado, estou querendo que o ser de luz volte, tá? Como que esse ser de luz vai voltar para você? É isso mesmo que você quer? Por que ele foi embora? O que você tem para oferecer? Né? Mas as cartas é um consolo, a pessoa se consola com aquilo. Então, quando ela se consolar com aquilo, ela fala: olha, a sua situação está assim, assim. Então, quando o ser de luz voltar, se ele voltar para mim, um dia, né, como que eu vou agir? Como que eu vou agir diante de um novo relacionamento? O que aconteceu para ele ter ido embora? Se ele foi embora por causa de outra pessoa, caiu a torre. Né? Nas cartas lá dizem muito, aparece a torre, a tal da torre. A torre, quando cai, acabou, não adianta querer remendar. Daí vai o cara lá, porque ele quer, acho que as pessoas não fiquem tristes, ele fala, não, mas aqui, ó, a torre é muito consistente, cai só para... Não, apareceu a torre, é finito, começa uma nova fase. E nessa fase ninguém tem certeza se vai ser junto com a pessoa que você quer, né? Ou da maneira como você quer, você tem a possibilidade de mudar aquilo que está errado na sua vida e fazer melhor. Tá bem? Obrigada a todos pela participação, né? E vamos lá no meu canal, Marisilda Rodolfo. Essa semana ainda já vou estar fazendo umas tiragens de cartas, né, para quem tem interesse, mas vou deixar bem claro que é a energia individual de cada um, né, que as pessoas têm eu tenho pena de uma que ela põe as cartas, né, e ela tira lá sempre a mesma energia, e às vezes eu acho que ela faz de 3 ou 4 signos no mesmo dia, e o pessoal falam mal, brigam com ela e tudo, ela não tem culpa. Essas pessoas que não estão sabendo entender, eu não estou aqui tentando fazer uma live para dizer que os cartomantes são culpados, eu estou tentando fazer com que o consulente entenda como que funciona para ele ter a maior visão daquilo que ele está vendo e onde ele pode aplicar na vida dele para o seu autoconhecimento. Está bem? Uma boa tarde a todos, um beijo para todos e namastê.